Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Se existem pessoas que amam o folclore de uma maneira devotada, é indubitavelmente Francisco Duarte Silva, nascido em Esquins em 1952. Este aguedense, imbuído de um espírito animador, latejando-lhe nas veias a paixão pela divulgação da cultura popular serrana, conseguiu nas fontes de recolha um significativo património exponencial. Excerto da referência Francisco Silva no livro de Amílcar Moraes, O Cancioneiro do Concelho de Águeda. Francisco, bem-vindo à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Desde já o nosso muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e é um enorme prazer estares aqui connosco. Eu agradeço o vosso convite, para mim é uma honra. Obrigado. Francisco, o teu pai, João da Silva, natural de Vila Nova de Gaia, era um homem dos 7 ofícios, foi agricultor, retratista, mulador, feirante. Por outro lado, a tua mãe, Dolores Duarte Reis, nasceu no lugar do Avelal de Baixo. Este contexto foi decisivo na tua educação e na tua relação com o folclore? Foi, portanto, foi importante porque desde cedo o meu pai encontrou-se com a minha mãe, portanto, por acaso numa feira. Minha mãe não era feirante, mas foi lá, e lá se conheceram e acontece que casaram-se, né? Portanto, e apesar de ele ser de Vila Nova de Gaia e a minha mãe ser de Oblal, gostaram do outro, casaram-se e entretanto a minha mãe teve que viver um pouco da vida dele, não é? A vida dele era andar tirar fotografias à minuta, portanto, naquele tempo, e até tenho uma coisa muito engraçada que ele me contou quando ainda quando era vivo, que um dia, quando foi para a tropa, que foi para o serviço militar, e quando lá chegou fumava e faltava-lhe dinheiro para tabaco. E ele então disse: Carreira, então, mas eu não tenho que arranjar dinheiro para o tabaco. Agarrou, pediu uma máquina de fotografar a uma familiar. E ele, entretanto, foi a uma festa, comprou uma caixa de postais, foi uma festa, e tirou fotografias, arranjou logo uma carrada de dinheiro que lhe durou para não sei quantos meses. Portanto, era assim uma pessoa deste género. E entretanto a minha mãe casou-se, andámos, portanto veio o primeiro filho, até chegar eu, né, que é eu que conto, e de Romaria em Romaria a vida dele era tirar fotografias. Ele, enquanto tirava fotografias, a minha mãe vendia bijuteria, tinha uma tenda de bijuteria. E entretanto eu lembro-me de ir com ele de andar antigamente desde dia para as Romarias, e as pessoas lá os farnéis, sentavam-se debaixo das árvores, portanto estendiam a toalha, metiam lá o comer todo, portanto juntavam-se aquelas grandes famílias, e nós então íamos de farnela em farnela. O senhor quer tirar uma fotografia? E eles, todos contentes, era logo para os filhos, era a primeira coisa, portanto, e os filhos eram os primeiros a tirar a fotografia. Para lá tirar uma fotografia em grupo, e isto era assim, era uma prática que se fazia no tempo das Romarias. O meu pai era uma pessoa também muito, quando não havia, ia para uma romaria, mas ou para uma festa, e aquilo não estava a dar nada, não estava a dar dinheiro, ele arranjava e inventava. Ele era uma pessoa muito inventivo, e a gente vai aprendendo com ele estas coisas, não é? Pois, havia de facto essa grande criatividade sempre presente, e era esse o mote de vida. Olha, essencialmente, qual era o raio da ação, onde é que normalmente andavam mais? Portanto, quando era para as feiras, íamos mais lá, portanto, andávamos por aqui perto, mas também para o norte, né? Também ele tinha um meio de transporte, era um carro de um cavalo, tinha um cavalo, e ele transportava as coisas dentro da carroça, e e saímos por vezes de vários dias, portanto, porque às vezes quando era longe não dava para, hoje de carro numa hora, em 2 horas vais e vens, né? E naquele tempo 2 horas era esse trajeto que se fazia em 2 horas, agora de carro fazia-se num dia ou 2, né? Sim, claro. E acontece que andava-se muito tempo fora. Agora, sobre a minha mãe também acompanhava muito o meu pai, portanto a minha mãe era a companheira dele, ideal.
porque ela adaptou-se à forma de viver dele, tanto, e também ia para as festas, vendia a bijuteria, que era o que ela vendia, aqueles brinquedos de madeira, aquelas violas, aqueles bombos, todos aqueles brinquedos de madeira que se faziam, ela vendia isso tudo. Opa, o contacto com música e com instrumentos, com as percussões populares também, portanto começaste logo a ter aí esse contacto. Aliás, eu comecei a ter esse contacto logo muito cedo, portanto, desde o berço, né? Portanto, com isso. As pessoas a cantar, iam para as romarias, chegavam lá de manhã, outros vinham durante a noite, já andavam de noite, andavam para cima e para baixo. A gente às vezes deitávamos, na minha mãe, nós pequenos, deitávamos lá debaixo da tenda e tínhamos fechado, nem sequer tínhamos aberto. Eles vinham por ali abaixo com concertinas a tocar e a cantarem com os bombos, era de noite, toda a noite. Um gajo, quem é que dormia? Ninguém, não é? Portanto, isto era. E isto foi uma das práticas que eu fui ouvindo ao longo da minha vida. Pois, e com toda a vivência da Serra. Tu, aos 16 anos, estiveste no grupo folclórico de onde? Entretanto, aos 16 anos, estava o cancioneiro para ir. O cancioneiro estava para ir. Tinha ido à Madeira. Portanto, o cancioneiro tinha ido à Madeira. E eu nesse ano fui para o cancioneiro para ver se eles me queriam lá, né? Porque aquilo naquela altura escolhiam as pessoas. Pois. E eu andei lá 2 anos a aprender até que ingressei, né? Portanto, a partir daí andei no cancioneiro até ir à tropa. Depois quando vim da tropa é que fui para, comecei tanto no cancioneiro aprendi, ouvia falar em recolhas, ouvia falar nestas coisas, não é? E eu assim, mas eu lembro-me disto, tanto que estão aqui a dizer, para mim não é novidade nenhuma. Então, mas tem que se registar e tal, portanto, e como naquela altura também não havia dinheiro para nenhum gravador, e eu assim, vou registrar como? Ainda fui algumas vezes, registrei várias coisas em papéis que tenho para aí. Depois fui para o grupo de danças e cantar do Domingos, e então aí arranjei um gravador daqueles grandes, que a gente andava com eles na mão, parecia. Portanto, daqueles bobinos, lembra-se daqueles bobinos grandes? Sim, claro. Mas aquilo não era de bobinos, era de grande também como os bobinos, mas era cassete. E comecei a andar com isso, então, a fazer esse trabalho por aí fora. Quando ingressaste no cancioneiro, quem foram os teus mentores, digamos assim? O meu mentor no cancioneiro foi o arquiteto Rui Aguiar. Tinha o Armando Santos, tinha acabado de sair do cancioneiro, tinha ido para Morisco, para a região de Boga, tinha fundado o grupo de folclore da região de Boga, e a partir daí foi o arquiteto Rui Aguiar que foi o ensaiador e é que nos ensinava. Muito bem. Começaste a falar das recolhas, e vamos então aproveitar um bocadinho esse balanço, como registar, o porquê, qual foi a tua primeira ideia nesta ação? Olha, eu cá lembro-me, tanto quando andava no cancioneiro, eles diziam-me tanto que tinham escreviam as músicas, as letras e tal, portanto, aquilo que as pessoas diziam, portanto, e eu, como não tinha dinheiro para isso, isto em 69, 70, em 79, 70, eu também já não tinha forma não havia dinheiro, pronto, não vale a pena a gente estar a inventar. Claro. E eu, então, quando ia à Serra, falava sempre com as pessoas mais perto das casas dos meus avós, não é? Sim. E eles diziam-me coisas, falavam em provérbios, falavam-me em histórias, falavam-me em várias coisas, e aquilo ficava na cabeça, e eu assim, deixa-me escrever isto, porque isto é interessante e eu posso me esquecer disto. Também gostava muito de histórias, não é? Porque havia aqui um sujeito aqui no Amial, por falar nisso, havia aqui um sujeito no Amial que era o Zé Pequeno. A gente, quando vinha da escola, gostávamos muito de ouvir as histórias dele, portanto, porque ele sentava-se, ele já era um senhor velhote, e nós, os miúdos, todos íamos para a beira, lá sentávamos todos nos degraus das escadas para ouvir contar histórias, e ele então passava ali uma tarde ao sol a contar-nos histórias.
Portanto, ok. E havia aquelas histórias que eles me contavam, eu não as conhecia, não é? E então registava-as, portanto, registava as histórias. Portanto, o caso de algumas histórias que já estão aí editadas, que eu registrei, foram registadas, portanto, nessa época, quando eu era mais andava por lá. Porque mais tarde eu falava com outras pessoas, eles falavam-me nisso, mas eu já sabia aquilo de trás para a frente, da frente para trás, porque a gente, criança, aprende tudo, não é? Claro. Depois, eu tive várias coisas cantigas. As cantigas eu ouvia quando ia para a serra, para o Blale. A minha bisavó levávamos para a Quinta da Varanda, que era uma quinta que eles lá tinham, e ia tomar conta das ovelhas. Era eu e ela, não é? Mas eu tinha a perna mais leve, e eu ia... eu e ela, enquanto estava lá, cantava aquelas cantigas dela, portanto, e eu ia para cima de uma oliveira e cantava também com ela, aprendia a cantar as cantigas que ela sabia cantar, pronto, naquela época. Registrei algumas, portanto, já mais tarde, já depois dela morrer, acabei por registá-las, quando soube escrever, aprender a escrever da escola, porque dizia assim a minha prima para mim: primo, tu tens que escrever, tu sabes cantar isso, mas amanhã podes esquecer de escrever, não é? E claro, até era uma forma de eu aprender a escrever, não é? Porque uma cópia, um ditado é um ditado, e aquilo servia como ditado. Precisamente. E portanto, escrevia essas cantigas que eles cantavam. Pá. Há coisas espetaculares. Sim. Isso é uma belíssima forma de exercitar a escrita, e assim o começaste a fazer. O meu pai e a minha mãe não sabiam ler, tinha que ser outras pessoas que me tinham que fazer isso, né? Claro. Portanto, o primeiro intuito de começares a fazer recolha era com esse objetivo de engrossar, digamos assim, o repertório do cancioneiro, mas depois continuaste. Nessa altura, ainda era pequeno, nem pensava nada nisso, não é? Portanto, só depois que ingressei no cancioneiro é que comecei a pensar naquilo que o arquiteto dizia, não é? Que ele ia, quando o grupo saía, dizia: nós somos um grupo que recolhemos em tal parte assim, portanto, faziam sempre aquela introdução, e aquilo ficava na cabeça. Então, isto pode esquecer, isto pode cair no esquecimento, e eu, então, eu sei tanta coisa, deixa-me começar a escrever estas coisas, mesmo que fique para aí, um dia pode ser para os filhos, pode ser preciso. Ok. Começaste a notar alguma diferença entre aquilo que as pessoas te contavam e um bocadinho o teor dessas histórias e dessas cantigas, e depois quando elas eram representadas em palco pelo cancioneiro ou por outros grupos? Ou não? Olha, eu digo que eu cá ainda, felizmente, ainda vi muita coisa, né? Portanto, eu já venho tarde, né? Portanto, 77 já é tarde, né? Em relação àquilo que nós gostaria que hoje, por exemplo, dizia, se fossem 50, se fossem 30, não é? Apanhava aqueles anos 1800 e tal. Eu fui apanhar pessoas já velhinhas, isto tem 70, pessoas com 90 anos, que eram do princípio que eram no fim do século passado, não é? De 1800 e tal. Sim, com certeza. Que, portanto, contavam coisas portanto, da época deles, não é? Mas coisas da época deles, eles viveram uma vida, não é? A vida é essa, que ias aprender muita coisa ao longo dessa vida. Portanto, coisas novas, que misturaram com aquilo que os pais deles lhes disseram, portanto, e que para eles era a verdade do momento, não é? Portanto, depois vieram os filhos, que chegaram até à minha... que foram os meus pais, não é? Posso chamar os meus pais, não é? Na era dos meus pais. Também ouviram aquilo que os pais disseram, mas já também contaram aquilo que viveram na época deles, não é? Exato. Portanto, e chegou à minha época em que eu ouvi os avós, os pais, e depois a minha época. Portanto, em que toda esta mistura,
toda esta mistura, nunca vai bater certo, porque cada um contou à sua maneira. Olha, e já agora, quer dizer, nessa altura, portanto, estamos a falar no segundo quarto do século XX, onde Portugal, entretanto, fica mergulhado no Estado Novo e, portanto, andamos quase 50 anos durante essa fase. Achas que essa altura, fase essa que ainda apanhaste um bocadinho antes e depois todo o pós, obviamente. Mas eu ainda apanhei a transição, não é? Ainda apanhei nasci em 52, portanto 52 a 73 ainda foi muitos anos, não é? Sim, exatamente. E eu digo, a melhor parte da minha vida foi vivida no Estado Novo, não é? E sentiste que havia que houve alguma espécie de filtro relativamente a isso? Isto eu digo tanto, o Estado Novo veio trazer muitas coisas que estragou muito. Alguma coisa de muito belo que havia também foi manipulado pelo Estado Novo, não é? Okay. Portanto, o Estado Novo, o que é que eles fizeram? Portanto, eles pegaram, por exemplo, no caso do folclore, foram buscar aquilo que na época existia nas aldeias e transformaram-no através de quê? Até inclusivamente fizeram um grupo que era o Verdegaio, que era um grupo na época estilizado, um grupo que ia para o estrangeiro, um grupo que vendia, um grupo que... Ora bem, e depois havia... nas aldeias as pessoas estavam fartas de ouvir aquela modinha, aquela cantiga da aldeia, e gostavam de ouvir coisas novas, não era? Portanto, claro. E entretanto, quando vinha alguém, ou uma inauguração a alguém, eles faziam um grupozinho, inventavam as danças, inventavam os cantares e tocavam de formas diferentes e apresentavam aquilo como fosse um rancho de folclore, um grupo de pessoas que fosse como fosse uma tradição, né? Portanto, da coisa. Então vinha lá o senhor Fernando, cortava a fita e aqueles gajos faziam ali apresentavam aquilo, mas que não tinha nada a ver com tradição, não tinha nada a ver com nada, né? Então, como o Verdegaio, também existiu esse Verdegaio, aquilo era muito bonito realmente. Os gajos escolheram, os gajos do Estado Novo, o Ferro e aquela gente escolheu os melhores bailarinos ali da região e fizeram um grupo estilizado, um grupo que, ao fim e ao cabo, inventaram danças, deram voltas às músicas. E então aparecem toca quem? Aonde há informação, aparecia essa informação dessa gente. Aparecia as pessoas a cantarem aquilo que eles cantavam, quer dizer, e esta mistela começou a entrar em aldeias, aquelas aldeias que era possível ainda eles irem entrando, que foram entrando aos poucos, não é? E que era a tradição, aquela dança de roda, começou a aparecer aquelas danças de todas enquadradas, portanto, de cruz, de fila, de vários tipos de coisas, tudo influências. Portanto, depois vieram os coreógrafos também fazer coisas para as aldeias, pediam, olha, quero isto, portanto, vem cá fulano tal, quero que me façam aqui uma coisa. Pediam, e eles vinham e faziam. E parece que não, isto só custou entrar naquelas aldeias onde não havia estradas, porque fizeram estradas depois também, melhoraram as estradas, começaram a ir as pessoas até essas aldeias e buscar o que eles tinham de bom, não é? E tudo isso foi um desbravar da cultura popular como ela era naquele momento. Portanto, porque ela, apesar de ser cultura popular, até aquele momento também já tinha sofrido adulterações, porque já vinham os pais, já contaram eles, já à sua maneira, e viveram no tempo deles, eles foram viver o tempo dos pais, e voltamos outra vez àquele circuito. Achas que isso, de certa forma, ou seja, essa mistura que foi sendo criada, e essa adulteração que foi sendo criada, como acabaste de dizer, e também acabou por ser uma forma de as pessoas irem gostando do folclore, se calhar porque foi trazendo alguma coisa de novo. Achas que isso foi, de certa forma, essencial
essencial para que o folclore fosse sendo prolongado até aos dias de hoje? Não, eu digo, portanto, até fiz aqui uma brincadeira que dizia assim: hoje ainda se vai resistir, as aldeias daquele tempo ainda iam resistindo às inovações, portanto, àquilo que ia aparecendo, não é? Portanto, há várias vertentes neste campo. Há uma vertente em que consideram que o folclore é aquilo que é de 1900, não é? Mesmo puro e genuíno. Okay. Há o folclore que começa em 1930, por aí adiante. Outro tipo em que começa já a vir as influências francesas com a guerra, em 1940, 50, para o nosso país, que também adulteram a forma de ver o folclore. E depois aparece o Estado Novo, que também faz aquela grandiosidade que fez, fazer uma folclorização do país, não é? Portanto, que pega nas coisas e torna-as mais belas aos olhos das pessoas que praticavam um determinado sistema de cantar e dançar e tal, e com essas, ao ouvir coisas novas, que gostam delas e ficam com elas para si, não é? E começam a cantá-las na aldeia, em vez de cantar as coisas antigas, começam a cantar essas coisas. Aquilo que a música que hoje se faz, daqui por 100 anos ou 200 anos, é o folclore desta época. O folclore acaba por desaparecer o folclore antigo e aparecer o folclore moderno. Todas as épocas, todos os momentos se fazem folclore. Todos. O folclore não é só cantar e dançar, não é? Claro, claro. Portanto, isto é um mundo, o mundo que gira à nossa volta. Tudo aquilo que vimos, fazemos. Estamos a construímos. Hoje constrói-se para o dia da manhã. Por isso é que eu digo, o folclore faz-se todos os dias. Muito bem. Com todas essas verdades e todas essas histórias que tens que para partilhar, e que desde o início que tiveste e que quiseste partilhar, entretanto surgiu uma oportunidade de fazer rádio, que é um belíssimo meio e uma belíssima oportunidade precisamente para partilhar todas essas histórias, esse conhecimento que foste adquirindo. Como é que aconteceu esta oportunidade? A rádio foi interessante isso. O professor Rogério era um professor da escola Marcos Castilho. Okay. E eu passava muitas vezes por andar lá na escola, ele passava por mim, eu não dava aulas a mim, porque dava aulas a outros, mas eu passava por ele, conversava com ele, portanto, ele começou-me a gostar de mim muito cedo, porque eu era uma pessoa que respeitava muito, gostava de falar com ele, era uma pessoa que... E ele, um dia, ele sabia que eu andava nestas andanças, perguntou-me, eu ia passar a ver a rádio, ele vinha a sair e diz-me ele: Francisco, tu não gostarias de fazer um programa na rádio? Eu assim, Rogério, para mim até era uma coisa porreira, porque aquilo que eu ando a fazer, se soubesse, era porreiro. Assim, ele: então, mas de certeza que gosto de... eu gosto muito da investigação, portanto, eu gosto muito de falar com as pessoas e às aldeias e tal. Pois é isso mesmo que a gente que eu gostava que fizesses, até para a rádio se expandir mais, porque naquela altura ainda ninguém conhecia a Rádio de Tareu, não é? Quando chegava às aldeias, falava na Rádio de Tareu, mas o que é isso? E tinha que sintonizar o rádio deles, pequenito lá, sintonizava, e eles falavam por telefone para a Rádio de Tareu e eles falavam com eles. Portanto, eles assim começaram a ouvir a Rádio de Tareu. Já agora, desculpa, já é a década de 80, certo? Foi quando a Rádio de Tareu começou, mais ou menos que 2 anos depois, 1 ano ou 2 anos depois. Ok. E eu, portanto, ele mandou-me ter com o diretor do programa, eu fui lá, e ele deram uma ficha para fazer, portanto, qual era o programa, o que é que eu pretendia, quais eram as pessoas que iam para o estúdio, portanto, e eu, claro, fiz isso, portanto, disse que o nome do programa, fiz o papel, veio lá, pus o nome do programa Raízes do Povo, disse-lhe, portanto, que gostava que fosse ao sábado de manhã, das 7 às 9, porque aquilo, eu indo de manhã às 7 às 9, tinha depois a tarde, sábado e domingo para ir para as aldeias. Claro. Portanto,
Portanto, isto tinha que ser assim. Portanto, e foi assim que eu comecei a fazer rádio. Portanto, eu, o Rui Santos e a Margarida Diniz fazíamos o programa Raízes do Povo. Mais tarde, portanto, há uns 6 anos depois, talvez, comecei com outro programa que era Os Valores da Águeda. O que era Os Valores da Águeda? Levava à rádio pessoas que sabiam tocar, a harmónica de boca, o tambor, a pandeireta, sabiam cantar e cantavam direto para o público. Ok. E portanto estive com isso uns 2 anos. Ainda me estou a lembrar de três indivíduos espetaculares. Os irmãos Fagulhas, que foram lá com harmónicas de boca, os gajos a tocar, cuidado com eles. A tocar os três, eu nunca tinha ouvido tal coisa. Opa, foi bestial, portanto. A partir disso soube que eles existiam, portanto. E eles eram daqui? Eles eram de Paredes. Levei lá a Isabel cantar o fado, também levei lá... levei lá muita gente. Portanto, tudo gente do Conselho, não é? Tudo gente aqui da Águeda, portanto, gente aqui à volta da Águeda. E depois fiz, mais tarde, um programa de folclore. Quem ficou com esse programa foi o Mário Gaudêncio, que durou até... Mas eu gostava muito era de andar na rua, andar a fazer... falar com as pessoas, portanto, e foi bestial. Um bocadinho relacionado com isso, a dada altura da tua biografia dizes pessoas que foram os meus mentores quando jovem: o Rui Aguiar Seabra da Cruz, o José Maria Marques, o Américo Fernandes, Armando dos Santos, mais tarde Augusto Gomes dos Santos. Estes foram os meus pilares. Queres falar um bocadinho acerca de toda esta gente que é riqueza, os tais valores? Sim, começando por Rui Aguiar. O Rui Seabra da Cruz, que o Rui Aguiar, ele era o meu professor de desenho na escola Marcos Castilho. E conhecia-o muito bem, portanto, também era uma das tais pessoas que a gente... sempre adorei os professores da escola, não sei porquê, mas eu sempre gostava de mim, eu sempre gostei deles. Claro. E ele, então, depois quando eu fui para o cancioneiro, ele ensinou-me a dançar, a cantar, portanto... às vezes parava com ele muitas vezes a falar sobre o folclore, sobre o que era recolha, o que eu tinha feito quando andaram na recolha, portanto, e as pessoas que andaram, portanto, esse ensinou-me um pouco das voltas destas coisas. Depois, mais tarde, quando o Zé Maria Marques mais o Tio Armando e o Zé Maria Marques fizeram Região de Boga, o Tizé gostava muito quando andasse com ele. Porquê? Porque levava-me a colóquios de folclore, levava-me coisa para ele. Pronto, gostava de uma companhia para não andar sozinho. E eu passei a andar com ele. E então ele pôs à disposição dele a biblioteca que ele tinha. Eu lia livros antigos, né? Coisas fantásticas, portanto, sobre pessoas que escreviam, mas também cheguei a uma conclusão, é que uns diziam umas coisas, outros diziam outras, mas era tudo aquilo que eu disse há bocado, no tempo deles, na era deles, portanto, portanto não iam bater mais ou menos à mesma coisa, mas havia muitos pontos que eram divergentes uns dos outros. Não é? Então, claro. Depois do Zé Maria Marques, eu vou-te falar do Armando dos Santos. Armando dos Santos era um homem, portanto, que cá em Águeda ele ajudou a formar o cancioneiro. Ele era ensaiador do grupo de Rodalém aqui de Sequins. Havia o Rancho Cabo e havia o grupo de Rodalém. Dois grupos de pandireta, aqueles grupos de Salazar de corta-fitas. Sim. E qualquer festinha que se fazia, apareciam 2, 3 grupos desses a dançarem uns com os outros, e portanto um era melhor que o outro era melhor que o outro, e depois diziam que davam umas calcinhas uns aos outros, não é? Claro. A história deu-se melhor que tu, não é? Acontece que mais tarde começam
depois veio a Federação, não é? Portanto, para aí, através do Sr. Augusto, não é? Ainda lá não chega a Sr. Augusto, vamos já lá vou chegar. Sim. Mas, estávamos a falar no Armando dos Santos. O Zé, como é que ele arranjava para, quando não sabia uma coisa, pôr aquilo mais bonito, não é? Ok. Naquela época, eles iam fazer as recolhas, não é? Mas chegavam lá, a música, quando iam para fazer a dança, a música não batia certo com aquilo que eles queriam. Os indivíduos que faziam a música punham ali mais um bocado de pimenta e para aquilo bater certinho, não é? Portanto, já havia os tais arranjadores, não é? Os arranjadores. E eles, então, as danças eram a mesma coisa. Portanto, toca a fazer. Estava mal, mas eu tenho que fazer isto melhor. Por isto a ficar bonito. Portanto, e faziam ali, inventavam ali umas coisas para aquilo continuar. Quer dizer, isto é como todas as coisas. Era um modo de roda, mas de repente faziam mais uma coisinha para ficar para embelezar aquilo, não é? Portanto, precisamente. Agora vou falar no Américo Fernandes. Portanto, o Américo Fernandes foi uma pessoa, portanto, que eu via a orquestra típica, né? Portanto, mas nunca foi uma pessoa que eu lidei muito. Portanto, um dia ele telefonou-me a convidar-me a mim e ao Rui Aguiar para irmos a comer uma rosada de arroz de bacalhau com os pigos. E fomos para o Ipiranga. Passámos lá uma noite a falar de folclore e de local porque ele queria também fazer um livro idêntico àquele que o Capitão Moraes fez. Já lá iremos. Mas depois, como esse livro, ele nunca, a vida dele também não deu, o homem também não deu para ele continuar, e esse livro ficou portanto, ficou por fazer. Portanto, a partir daí vou falar no Augusto Gomes Santos. O Augusto Gomes Santos foi uma pessoa que o Zé Maria Marques já lhe dizia a ele que o que eu fazia, e porque ele conhecia o Zé Maria, conhecia-me bem, portanto, eu já ia a alguns congressos, alguns colóquios. E ele, entretanto, um dia falei com ele e ele disse: tenho boas referências sobre ti, pá. És uma pessoa portanto, que eu gosto, tenho boas referências sobre ti. E tu gostas desta causa, porque eu vejo-te sempre, aonde quer que o José vá, tu estás sempre presente, é porque gostas disto, não é? Entretanto, comecei a falar com o homem e vi que o homem realmente era uma pessoa fantástica. Pronto. Ele era uma pessoa fantástica. A luta que ele teve para fazer aquela federação, a luta que ele teve desinteressadamente, que ele era um homem desinteressado. Hoje há muitos interesses no meio, mas ali ele era um homem desinteressado completamente. E tenho as passagens com ele. Eu, quando comecei a ensaiar o grupo da Sei Cantar de Valdomingos, ele, mais o Tizé, às vezes, quando ele vinha aqui a Águeda falar com ele, o sítio onde eles iam era ao Dança e Cantar de Valdomingos. Eles estavam a ensaiar, sabiam que era sexta-feira, e eles apareciam e ficavam à porta a ouvir a gente cantar os corais de trabalho. E depois, a primeira vez que isso tal aconteceu, há um rapaz que entra bem atrasado, sabe, estão uns senhores fora parados, que não sei quem eles são, portanto, se calhar querem alguma coisa daqui, e eu fui ver quem eram eles. Portanto, era o Zé Maria Marques, era o Augusto Gomes Santos, e era uma delegação francesa. Eu disse para eles entraram, estivemos lá a ouvir, e diz Augusto Gomes Santos: realmente isto era o que os outros grupos haviam de fazer, mas não fazem. Mas era isto que eles deviam fazer. Portanto, esqueceram-se que o melhor de tudo são estes cantares. Pronto, estás a ver? E era assim. E depois, muitas vezes, eles iam lá, o Zé Maria, então, o Dizei ia lá muitas vezes. Ficou uma afinidade muito grande entre mim e ele, e o Região de Boga também, por ele ser assim uma pessoa como era. Muito bem, bonita, muito bonita a história. E há ainda um outro, que é o senhor, o último presidente da Federação, que é o Sr. Fernando Ferreira. O Sr. Fernando Ferreira já fazia parte, eu ainda não fazia parte da Federação.
Portanto, andava, ia onde quer que eles iam, eu ia. E ele entretanto, convidou-me para um colóquio também, mais ou menos, foi assim uma coisa. E eu fui, e no final estivemos a conversar, e ele disse: você era uma pessoa, nós andamos a fazer uns conselhos técnicos, você não quer participar numa coisa dessas? E eu disse: para mim, não me importa, se por acaso for alguma coisa que me desse muito trabalho, só que eu não sabia que aquilo dava tanto trabalho. Quer dizer, participei, fizeram os conselhos técnicos, fiquei aqui no Conselho Técnico de Baixo Boga, portanto, e convidei algumas pessoas comigo. A primeira vez era o Rui Aguiar, era a Dona Luciana, era o Abílio Pinho, era o Sr. Vinhas, portanto, e era eu, éramos 5, que fizemos o primeiro Conselho Técnico. Tudo bem, correu tudo muito bem. Portanto, eu ia para algum lado e dizia ao Sr. Rui: não, tu é que vais falar, tu é que percebes disso. Portanto, um homem que me ensinou dizia: porque eu é que percebia disso, senhor lá. E dizia ao Sr. Rui: desculpe lá, mas você é que você era o professor antigo cá desta coisa, e agora não, tu é que isto é entregue a ti. E fez-me então, eles fizeram-me coordenador do Conselho Técnico. Portanto, esta foi a tua passagem pela Federação Nacional de Folclore. Sim. Entretanto, houve também uma colaboração com o conhecidíssimo capitão Amílcar Moraes, que fez o livro O Cancioneiro do Conselho de Águeda, e que reuniu aí muita informação. Essa também foi uma coisa engraçada na minha vida. Portanto, o capitão Amílcar Moraes, um dia na festa de Leitão em Águeda, eu estava lá, portanto, tínhamos lá, os serranos tinham lá uma barraca a vender leitão, e eu estava lá, fazia parte da direção, tinha que estar por lá, não é? E entretanto, o capitão Moraes foi lá comer, e a Isabel Graça estava a falar com ele e disse: olha, ele disse que queria fazer um livro, mas gostava de conhecer pessoas que só tivessem coisas para ele escrever o livro. E ela disse: olha, você não vai muito longe, hoje está aqui mesmo à sua beira aqui um rapaz que, se não for ele, mais ninguém. e ele saiu de onde estava, veio ter comigo a uma outra mesa mais distante, e esteve a falar comigo e perguntou-me se eu lhe podia ceder o meu trabalho para ele fazer um livro. Disse: está mais, quando você quiser, eu levo lá isso. E entretanto, assim foi. E ele veio lá aqueles cassetes que eu achei que eram mais portanto, que tinham mais material para aquilo que ele queria, porque tinha muitas outras que não era daquele género, eram outras coisas, portanto, que não eram cantigas. E ele então começou a fazer quando ele tinha uma dúvida: anda aqui, podes passar por aqui, olha, eu quero isto, eu sabe logo a cantar, você anda isto, tal parte assim, tu parece que tens um disco rígido na tua cabeça. Pois, eu vivi isso, não é? Portanto, eu vivi isso, claro. Isso do código salteado. E ele construiu ali, está aqui trabalho para mais 5 ou 6 livros. E eu assim: você quando puder, publique-os. Diz ele: agora vai este. Falaste há pouco na Associação Os Serranos, tiveste na gênese dessa associação. Como é que nasceu a ideia de fazer a associação e o propósito dessa criação? Olha, eu na altura estava no grupo de danças e cantares do Aldomingos. Tinha acabado de sair do grupo de danças e cantares do Aldomingos. E não tinha, portanto, estava por casa, andava na Serra, continuava com os meus trabalhos, e entretanto houve um colega meu ali do Pinheiro Manso que me disse: há o grupo de gente precisa de um ensaiador, tu não queres lá ir ensaiar? Eu pensei: ensaiar? Eu não sei para isso, já tive uma experiência e não quero ter outra. E ele entretanto voltou mais outro dia, voltou outra vez ter comigo, e eu disse: pronto, então eu vou lá ver o que é. Fui lá e acabei por ficar como ensaiador de gente. Direi tudo o que eles tinham lá, que andavam lá com também grupo de pandeiretas, aquilo faziam como ainda hoje, né? Portanto, está dentro daquilo que eu classifico cultural e recreativo.
Exato. E eu fiz um grupo de infantil, de criança infantil, vestida com os trajes da escola. Portanto, mudei o esquema daquilo que eles tinham. E o grupo ainda esteve 1 ou 2 anos. Depois os miúdos começaram a ficar já grandes e eu assim, pá, o que é que a gente está a fazer estes miúdos? Vamos mandá-los embora? Não. Então, vamos, o engenheiro Farias disse, pá, então, se a gente tivesse um grupo adulto, e eu assim, pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos meter mais algumas pessoas aqui e vamos fazer um grupo adulto. E então fizemos um grupo adulto, foi uma guerra de todo tamanho. Eles lá não quiseram grupo adulto nenhum, de gente, não quero, isto é só infantil e, portanto, e não quero grupo adulto nenhum. Foi uma guerra. Pois. Entretanto, eu disse, então pronto, não querem, bom, nós fazemos grupo. E vamos então meter o grupo aqui dos Serranos, já que é de Serrano, aqui na Serra, mas o grupo Serranos. E então ficou o grupo etnográfico Os Serranos. Fizemos uma, logo de início, fizemos uma ceia serrana, porque hoje andava a fazer ceias serranas desde o tempo de Valdomingos. E depois eu ali continuei-as. Fizemos uma ceia serrana ali, aquilo pegou bem, começámos a fazer o grupo, fizemos um trabalho portanto, não começámos a trabalhar como os outros grupos trabalham, começamos a fazer a encenação também de espetáculo, gravámos um CD espetacular, portanto, que deve ser o melhor CD de folclore que anda por aí. Depois também contámos com esse CD os melhores músicos da Águeda, não é? Os irmãos da Dorfeu, o Arthur, o Bitocas, o Luís, contámos com eles, pá, foi fantástico. Okay. Olha, já agora desculpa um parênteses e desculpa interromper-te. Falaste em ceia serrana, explica-nos só o que é uma ceia serrana. Opa, olha, vou-te contar a primeira ceia serrana que eu fiz. A primeira ceia serrana que eu fiz fazia parte da Bela Vista, numa comissão de pais que nós lá tínhamos, e entretanto você, opa, a gente, se a gente fosse fazer uma ceia serrana, a gente precisava de comprar umas cadeiras lá para a Bela Vista. Se fosse fazer uma ceia serrana, nem é tarde nem é cedo. Um leva o azeite, outro leva as couves, outro leva o bacalhau, outro leva as batatas. E vamos fazer uma ceia serrana à Córrega da Serra, à casa da minha tia. E fomos fazer, combinei com a minha tia, e há uns 30 fomos fazer a ceia, fomos para lá. Uns descascaram as batatas, outros acenderam o lume, outros puseram água, quer dizer, toda a gente trabalhou. E no final, eu tinha a mesa grande, todos à mesa, a contar histórias, a cantarem. A minha tia, o meu tio sabia muitas histórias, pá, também, ele contou algumas também daquelas que eu tenho registadas, e a minha tia também sabia muitas cantigas, cantámos com ela, fomos, depois aquilo acabou, era a ceia, a gente saiu da mesa, era uma volta de 1 hora, fomos para uma eira que ela tinha, tocar, foram acho que era um Miguel sem que ele ainda era pequenito, mas tocava concertina, fomos para lá, tocar e dançar. Eram 5 da manhã quando viemos embora. E aquilo era no inverno, estavam frio de rachar, mas pronto, esta foi a primeira. A partir daí começámos a ir às aulas, porque deixou de ter aquele carisma de ceia serrana quando começou a haver mais de 50 pessoas. Portanto, okay. Mas até então consideraste a ceia serrana uma ceia em que toda a gente participa, cada um leva alguma coisa, contribui com alguma coisa e, portanto, no fim toda a gente se diverte e entretanto, interrompi-te. Posso continuar? Posso continuar. Acontece que nós juntámos algumas pessoas aqui da Águeda, algumas pessoas de lá de Blaseima do Chão, sim. Entretanto, como aquilo andava lá uma guerra, os pais não deixaram ir as pessoas mais adultas para o grupo, quer dizer, tivemos que arranjar pessoas, portanto, e então a maior parte de pessoas vinha da Águeda para cima, portanto, lá está. Okay. E começámos então a fazer, começaram a gostar daquilo que viam e o trabalho que tínhamos, e então começámos a ter um grupo em condições, portanto, um grupo bom, mesmo bom. Ao domingo, fazíamos um tacho com regiões ou com feijoada ou isto. Íamos às aldeias, quer dizer, onde eu tinha passado,
levávamos aquilo, portanto, e fazíamos uma festa com as pessoas da aldeia. E cantávamos e bailávamos, portanto, e há gravações aí com os serranos. Espetacular. Disso que se passou nessa altura, chamavam-lhe nessa altura das Varedes da Serra. Ainda hoje tenho coisas giras desse momento. Depois fizemos também a Rota das Mimosas, que havia uma inscrição, eles pagavam, aqui tudo se pagava, nos serranos tudo se pagou. E eles dávamos um jantar no meio da serra, num determinado ponto da serra, tínhamos lá tudo montado, chegavam lá, depois de andarem lá pelos caminhos a ver as mimosas, comiam, tocava-se umas gaitadas, dançavam. Era uma coisa fora de série. Com os serranos, tudo à volta da cultura popular. Depois, com os serranos, chegámos aí aos Estados Unidos, chegámos aí ao Brasil, percorremos a quase a Europa, até ao ponto de sair, saiu a minha família e algumas pessoas da Águia também quiseram sair, e os serranos hoje lá existem. Ok, portanto continuam como associação, certo? Sim, continuam com a associação, e Deus queira que eles se mantenham, que não percam o foco. Oxalá que não. Vendo agora um bocadinho e pegando um bocadinho em todo este trabalho que fizeste de recolha, há relativamente pouco tempo, entre a Câmara Municipal de Águeda e a Universidade de Aveiro, criaram um protocolo no qual visa digitalizar e catalogar e estudar o teu espólio. Queres falar um bocadinho acerca disto? Isto foi um momento, creio, bastante importante para ti. Pois, já há um tempo para cá que o Edson e a doutora Elsa me ligaram para ver se eu queria fazer uma biblioteca, ludioteca, ou que é isso, na biblioteca de Águeda, do Manuel Alegre, sim. E eu tenho aqui, a Orfeu digitalizou-me aqui uma parte, mas tenho aqui tanta coisa, umas coisas são ligadas, portanto, a cantigas, e outras não são ligadas a outras coisas, não é? Portanto, as áreas. E eu assim, tenho aqui tanta coisa destas, eu vou dizer que sim, portanto. E agarrei então, disse então que estava bem, eles que viessem cá, portanto, que eu cedia. Eles vieram aqui à minha casa, veio aqui Susana Sardo. Susana Sardo, disse mesmo. Susana Sardo, da parte da musicologia da Aveiro, com mais uns outros sujeitos. E estiveram, tiraram fotografias, filmaram e tal, foi porreiro, portanto, foi uma coisa impecável. Acontece que eu fiz um protocolo com eles e disse-lhes, atenção, que a Orfeu tem um trabalho já feito. Se vocês quiserem, pronto, trabalho, falem com a Orfeu para ver se eles procedem isso, né? Portanto, se isso é para fazer parte de uma história minha na biblioteca e em Águeda e na Universidade de Aveiro, portanto, acho que convinha que lá estivesse tudo. Uhum. Entretanto, eles começaram a digitalizar, puseram num site, e eu vou lá para ver se está bem, se está mal, portanto, e até fiz uma coisa gira, comecei a fazer, ouvir as cassetes e meter aquilo por número onde vai a fita, não é? Portanto, sim. O que é que era relativamente àquele número, o que é que lá está naquele espaço. Okay. E fiz isso já em 80 e tal cassetes, portanto, claro, e creio que será de um valor incrível para a nossa história toda, não é? A história cultural do Concelho de Águeda, e um contributo incrível que tu deste, e ao qual nos orgulha muito. Agora um bocadinho já na reta, estamos a caminhar já para o final. Tu estiveste ligado, direto ou indiretamente, estiveste ligado a muitos eventos de cariz tradicional, de grande envergadura do Concelho de Águeda. Quais é que te marcaram mais? O que marcou mais foi a Romaria Milagre de Orgueira. Eu vou-te contar a história também disso. A Romaria Milagre de Orgueira, portanto, onde está hoje o forno e a Senhora da Guia, pertenceram aos meus bisavós. Ok.
Portanto, eu não sabia que aquilo me pertencia. E um dia, a falar com a minha mãe, porque, olha, eu fui à Orgueira, eu vi fulano assim, e tal, e ele diz, mas a gente lá na Orgueira tem lá um forno e uma capela. Eu assim, tem quê? Um forno e uma capela? Temos. Se for lá, perguntas lá, que eles te levam para este lá. Logo na primeira hipótese que eu fui lá à Orgueira. Pá, onde é que há aqui um forno e uma capela? Aqui dizem que está aqui um forno e uma capela, pertenceu ao Manuel de Cego. Olha, vai por aí acima e tal, lá em cima, naquele altinho, você vê. Opa, eu bem que ir lá entrar, hein? O mato era mais alto que eu, está a botanas. Então, quando fiz parte de Serranos, eu disse, há uma coisa muito gira lá em cima, que é dos meus... Porque a gente foi ao Senhor da Serra, assim é que foi. Fomos ao Senhor da Serra a Coimbra. E quando fomos ao Senhor da Serra, vimos, portanto, o que estava a passar, portanto, a Romaria da Senhor da Serra. Eu disse, temos uma coisa tão gira em Águeda, porque é que não aproveitamos aquilo que aquilo foi houve lá até um milagre, as pessoas, e aquilo juntava-se lá centenas e milhares de pessoas na altura que faziam, acendiam o forno, e vamos tentar fazer uma coisa dessas. Porque já havia esse histórico, não é? Portanto, ou seja, essa questão do milagre, portanto, já se assinalava essa data com uma romaria, isto no passado. Pois, eu já vou contar a história do milagre. E entretanto, diz o Maria Farias, acho que sim, então, mas é um bocado longe daqui lá, mas se a gente pegar nisso, se conseguir fazermos alguma coisa, tudo bem. Fomos lá, levei lá acima, e vimos aquilo e dizemos, realmente, mas este mato, quem é que vai cortar? Só a motosserra. E eu assim, alguém tem que o fazer, portanto, nós temos que arranjar isto. Entretanto, ele foi para lá o pessoal de Serranos e tal, cortar aquilo e começaram a cortar aquilo, a desbaratar aquilo. A Câmara, falei com o Diniz Ramos, e a gente então nesse ano não tínhamos tudo limpo, mas ainda fizemos um festival de folclore à beira do forno. No outro ano, a gente disse, então a gente pode aproveitar isto para outras coisas. Então, se a gente puder arranjar o forno, desmatar isto tudo, isto pode voltar ao antigo. E então o que é que se fez? Fez tudo direitinho, a Câmara foi lá, arranjou o caminho, portanto, arranjou a dar a volta, os carros darem a volta, quer dizer, aquilo ficou impecável. No dia da festa, a gente pôs nos cartazes a dizer Romaria Milagre de Orgueira, que se ia voltar a realizar com a história do milagre. Então, um milagre, o que é que foi? Contava a família que o meu trisavô tinha ido ao Brasil para ganhar dinheiro no tempo da miséria, para ganhar dinheiro para a vida, não é? E na ida para o Brasil, houve uma grande tempestade e estava a ver que o barco ia ao fundo e ele rezou à Senhora da Guia, a uma santa que o guiasse, que se chegasse são e salvo ao Brasil e voltasse à terra dele, quando chegasse à terra dele, que fazia um forno que dava de comer, dava um bolo às pessoas que fossem lá rezar e uma capelinha à Senhora da Guia. Ele, entretanto, enquanto estava a pensar nisso, na proa do barco aparece-lhe uma luz intensa que diz que era a Nossa Senhora que lhe apareceu, segundo. E, portanto, para mim, e lá está, isto para mim é uma lenda, né? Mas isto era o que contava. Ele, entretanto, veio e quando chegou lá, fez uma capelinha. Não fez uma capelinha, fez o forno. Aqui eu prometi fazer uma capela em um forno e quando fui ao Brasil e dar uma bola, cozer lá uma bola para dar às pessoas que viessem rezar à santa que me salvou. O filho, claro, ele morre e o filho está-se lá lembrando disso. Um dia estava a chover muito, o céu todo negro, claro, isso acontece muito. Negro, e viu uma luz incidir, passar por meio das nuvens, incidir sobre um local lá da Orgueira. E ele olhou para lá e lembrou-se da promessa do pai. Agarrou, foi para o monte acima, quando chega lá, aquela luz incidia sobre aquele local. Portanto, ele agarrou, então pede a uns indivíduos de Macieira
foram lá fazer uma capela. E ele então trouxe a capela que o pai tinha trazido do Brasil, a imagem, a Senhora da Guia, e meteu lá a Senhora da Guia. Então faz a primeira romaria em 94, assim uma coisa por aí. Ele faz a romaria e então aquilo enche-se gente de todo lado veio ali, portanto, para ver o milagre, portanto, para ver onde é que tinha sido milagre. Onde é que tinha sido milagre? Não, onde é que era a Senhora da Guia, portanto, aquilo que falavam. Exato. Eles fizeram a procissão e, entretanto, há um sujeito, quando a procissão ia a passar à frente do forno, o forno já estava a arder há 8 dias e 8 noites, porque naquele tempo não havia paus grossos, havia aquelas coisas mato e aquelas coisas finas de monte. Sim. E eles tinham que andar 8 dias para o forno aquecer, para naquele dia cozerem o pão. E ele entretanto, passa à frente do forno, depois de estar aquele tempo todo, um sujeito descalça-se, vai dentro do forno, trazia aqueles tamancos, não é? Vai dentro do forno, barre o brasil do forno para o lado e sai. Quando sai, todas as pessoas se ajoelharam. Não era normal, àquela temperatura, um gajo ir dentro do forno, não é? Claro, claro. Eles ajoelharam, milagre. Entretanto, dizem eles, enquanto eles estavam dentro do forno, que a santa jorrava água para lá abaixo, soava. Ele entretanto sai, mistura-se outra vez com o povo e o homem não coisa. Aquilo começou a ser falado em toda a região e até vinham pessoas de Leiria lá. Vinham, hoje iam para Fátima e eles vinham ali. Para a Orgueira. Vinham da Gafanha, vinham da zona da Albeira, vinham de todo lado para lá. E vinham de véspera e faziam carravam no mato, faziam umas tendas e tal, portanto, para passarem ali a noite, para o outro dia, para verem se havia outro milagre, não é? Claro. No outro ano seguinte, o homem volta lá outra vez. E faz a mesma coisa. Pá, milagre, portanto. Eles agarravam, depois o pão saía, eles cortavam às fatias e davam uma fatia a cada pessoa que ia lá. O pão tinha 100 quilos, era uma bola muito grande, portanto, e dava praticamente para toda a gente, um bocadinho a cada pessoa. Havia muita gente, as pessoas não comiam pão, as pessoas roubavam o pão para casa e guardavam-no por não acontecer males e coisas, portanto, para doenças e tal. Era um talismã. Pois, é um talismã. Um pão milagroso, sem um talismã, exatamente. Tem graça que eu com meus 16 anos ainda vi pão desse que parecia mel, parecia pedra, mas parecia rosado como um mel, numa gaveta na casa da minha mãe. E que terá ficado, terá vindo desde um ano qualquer desses muito antigo, não é? Veio dos meus avós, ela trouxe da casa dos meus avós isso. Acontece que eles onde eu ia o outro ano voltou a fazer, aquilo durou 3 ou 4 anos o milagre. Ao fim de 4 anos aparece lá um GNR da Guarda Real aqui de Águeda, chega lá e diz, portanto, se o gajo lá vai, também lá vou. Entretanto, ao entrar no forno, pôs a bota em cima a ponta da bota caiu em cima do pão da bola. Ele queimou-se, aflito, foi a correr para uma mina que lá na Orgueira, meteu-se na mina, molhou-se todo e acabou por morrer com uma pneumonia. E o pão que ele pisou não cozeu e o outro cozeu. Quando tiraram, a parte que ele pisou não tinha cozido. Acontece que mais um milagre. Quer dizer, aquilo depois veio cá para baixo, portanto, morreu o GNR, não o Guarda Civil, eles entretanto agarram e proíbem a romaria. Portanto, a romaria durou 4 a 5 anos, não durou mais. Ao fim desse tempo todo, em 1950, o meu primo brasileiro veio cá e trouxe a filha, que trouxe um acordeão e fizeram lá uma festa debaixo do sobreiro e onde foi alguma gente, portanto, pronto, só para aquilo, para lembrar, porque ele gostava daquilo. Precisamente. Em 1970
68, 69, eu mais o meu primo, debaixo desse carvalho, ainda está mato em toda a volta, de todo lado, mas debaixo desse carvalho, desse sobreiro, fizemos lá uma festa também, um bailarico, teve lá um conjunto de manhã à noite, mas aquilo que não era de conjunto não apareceu lá ninguém. Aquilo não era festa para conjuntos, pronto, a gente com a ideia dos conjuntos cá de baixo. Claro, pois. Depois, mais tarde, fizemos então uma procissão, fizemos lá uma coisa, e então as pessoas foram a essa romaria. Entretanto, entraram os serranos, começou a fazer começámos a fazer então aquilo como devia ser, arranjámos o forno, cozeu-se o pão, distribuiu-se, e então começou para ir para lá gente que era o fim do mundo, gente de todo lado. E este foi o evento mais que eu tive, que me deu mais prazer em fazer, foi esse. Apesar de outros, houve tantos, não é? Portanto, eu participei em marchas em Anadia, portanto, depois de Marcha de São João, eu ensaiava lá umas marchas, participei tanto em eventos que se realizaram aqui em Águeda, por exemplo, o Traje ao Vivo em Águeda se realizou, que foi a federação, mas eu estive também nisso. Participei na folcloria, que consegui juntar os grupos todos de Albergaria, Severo do Boga, Oliveira do Bairro, Águeda, desses concelhos todos. Fizemos um festival, juntámos os grupos e fizemos um encontro de grupos a dançarem em cada concelho. Fizemos também era muita gente, transitava muita gente mesmo. E no meio disto tudo. E vindo agora para o presente, o que é que tens na manga? O que eu tenho na manga, olha, eu tenho na manga é que eu estou neste momento estou a Academia de Música de Coimbra, estou com a Universidade Sénior de Águeda, que ela agora está parada, mas formei lá o grupo de danças e cantares da Universidade Sénior, formei lá o grupo de cantares, formei lá as danças do mundo, uma série de atividades que eu lá desenvolvi. Também estou na Tuna com o meu irmão. Portanto, também se me ocupa, quando está a funcionar, ocupa muito tempo. E trabalho o que vem de Aveiro, também faço. E tomo também conta, te ajuda. E tomo conta dos meus netos, que é a melhor coisa que eu tenho. E és babysitter. Muito bem, claro que sim. Queria-te pedir agora que nos deixasses uma mensagem. Estamos num período muito atípico. Isto também será também será folclore daqui a uns anos, esta pandemia. Nem devidos. Algo positivo. Só quero dizer, portanto, a todas as pessoas que nos venham a ouvir ou estejam a ouvir, que os anos, isto vai passar rápido, portanto, vai passar muito em breve. Penso eu, porque isto não pode durar para sempre. E cá estarei eu para dar um abraço a toda a gente e cantar e bailar para vocês e fazermos coisas em conjunto todos, que é o que eu estou a precisar neste momento. E um abraço para todos e obrigado a todos. Com certeza, um grande viva ao folclore para todos, certo? Certo, Rui. E para ti também, um abraço grande. Hein? Então, olha, um grande bem-aja e foi um prazer falar contigo e sim, até breve, o mais breve possível. Ok, obrigado. Rui. Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda.